E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Medeiros, o seu professor de História. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Alta Idade Média e agora nós vamos falar do Reino Franco. O Reino Franco, ele nasce depois da queda do Império Romano do Ocidente. Se você está estudando História, já sabe que o Império do Ocidente cai primeiro, certo? E o do Oriente só cai no final da Idade Média, certo? Então, bora lá, vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui. Reino Franco, bora. As invasões bárbaras no território que era o antigo Império Romano gera então o nascimento de reinos bárbaros, né? Vários reinos. E o mais significativo, né? O que mais se estuda na escola, apesar de terem diversos reinos, diversos agrupamentos bárbaros, é o Reino Franco, né? Aqui ó, tem como os bárbaros vão tomando conta da Europa, né? Tá vendo? Com a queda do Império, os bárbaros vão tomando conta das regiões. Aí depois tem a divisão de 3 grandes reinos aí, que é a divisão já do Reino Franco. Olha só como ele vai crescendo aí conforme os anos vão passando, certo? Aqui para você ter uma noção de como eram divididos os reinos dos bárbaros, né? Aqui os ostrogodos, nome bem bonitos aí para pôr nome em filho, ó. Ostrogodos, visigodos, suevos. Vai suevo, vai comprar pão pra mãe. Saxofones não. Saxãos, ostrogodos, lombardos, eslavos, saxões. Então vejam, eles vão tomando conta de tudo isso e vão se dividindo em diversos reinos, certo? Bom, para entendermos o Reino Franco, precisamos entender 2 dinastias importantes, que são dinastias, famílias que governavam, né? A dinastia Merovígia, né? O primeiro rei merovígio foi Clovis, neto de Meroveu, por isso esse nome, né? Que governou durante 9 anos. Clovis conseguiu promover a unificação dos francos. Veja, quando a gente volta um quadro aqui, você vê que eles estão ali, os francos eles tomam conta de toda aquela região verde, tá vendo? Estão percebendo? Ok. Mas como ainda era bem incipiente, eles estavam ainda tomando conta do território, ao mérito de Clovis em reunir os francos sobre um único reino. E expandir os domínios territoriais e principalmente, olha que importante, converteu-se ao cristianismo católico. Por quê? Porque na Idade Média, a igreja, já falamos sobre isso, a igreja ela é a instituição mais poderosa, mais importante, né? E lembre-se que eu falei que o rei tá lá no topo porque ele é alguém que Deus deu legitimidade. Tipo, ele é rei. Mas por que ele é rei? Não, porque Deus quis que ele fosse rei. A igreja assume que ele é o rei. Então, quando um rei bárbaro ele se converte ao cristianismo, ele tem também agora o respaldo da igreja, né? Então, bora continuar aqui. Dinastia Merovígia ainda vai contar com um cara muito importante, Carlos Martel. Vem ainda da dinastia Merovígia. Um nobre franco que conseguiu unir e governar o território franco também entre 715 e a data de sua morte, em 1741. Ele tem um feito extremamente importante para a Europa cristã e Europa ocidentalizada. O que é o negócio aqui? Em 732, ele derrota na Batalha de Poitiers a invasão árabe. Quando a gente estudar o crescimento, a expansão árabe, você vai perceber que eles sobem pela Península Ibérica, qual os 2 países que estão na Península Ibérica? Portugal e Espanha, exatamente. Isso é bom, hein? Aí quando eles ainda estão quase engolindo, já engoliram praticamente toda a Península Ibérica, eles vão passar para outros países na Europa, Carlos Martel os derrota e freia ali a expansão islâmica. Talvez se essa batalha fosse perdida, nós hoje viveríamos num mundo, ou melhor, numa Europa islamizada, né? Então ele tem um feito muito importante aqui no ponto de vista histórico. A sua vitória nessa batalha constitui um triunfo decisivo para salvar a Europa cristã. Perceba, né? Perceba, são aparentemente pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Aqui nós vamos ver toda a expansão árabe, olha só, por onde eles se expandem, norte da África, é lógico, Oriente Médio, Ásia, e aqui, ó, aqui, onde que eu estou passando o cursor é
a Península Ibérica, aqui está Portugal e Espanha, aqui eles param. Eles param aqui com a batalha vencida por Carlos Martel. Aqui, dinastia Merovígia, batalha de Poitiers, de novo, aonde vai, tá vendo? Península Ibérica, até assim, depois já engolida toda Portugal, que viriam a ser Portugal e Espanha, né? Ele vence essa barreira e segura essa batalha e segura ali fazendo uma barreira. Dinastia Merovígia então passa de Carlos Martel e Carlos Martel inaugura uma nova dinastia. Sim, a dinastia Carolígia, né? E ele tem um filho chamado Pepino o Breve. Olha que maravilha, né? Podia ser Alface o Demorado, mas não, Pepino o Breve. E Pepino o Breve teve um filho, e esse filho foi também extremamente importante. Carlos Magno. Sim, veja só, a dinastia Carolígia começa com Carlos Martel. Carlos Magno foi imperador da dinastia dos Carolígios, um dos mais importantes. Já vimos isso lá porque Carlos Martel, dos imperadores da Idade Média, dominou a maior parte da Europa Central, foi coroado pelo Papa e tornou-se senhor absoluto do Sacro Império Romano. Senhores, sacro é sagrado, tá? Ele é coroado pelo Papa. Vamos ver aqui essa cena. Veja só, tem esse quadro, o Papa colocando a coroa na cabeça dele, legitimando, já falei isso pra vocês. A igreja tava, o aval dizia pra ele, você sim é rei, porque Deus quis assim e tá aqui a sua coroa, né? Então, desde lá atrás, quando se convertem ao cristianismo, até aqui, Carlos Magno, ele tem assim, em sua homenagem esse quadro, né? É interessante fazer um paralelo, só um parênteses aqui, Napoleão, quando vai ser coroado, ele já em um outro período histórico, ele toma a coroa da mão do Papa e ele mesmo coloca na cabeça dele, dizendo claramente, a partir de agora a igreja não dá aval de quem é o imperador. Outros tempos, como a mentalidade vai mudando. Mas aqui nesse momento, Carlos Magno está sendo coroado pelo Papa. Aí tá aí o Império Carolígio, né? Da dinastia dos Carolígios, que vem lá de Carlos Martel, em que Carlos Magno concentra os poderes aí. Né, tá aqui a Península Ibérica, os reinos muçulmanos ficaram aqui por um bom tempo, até a Guerra de Reconquista, que nós vamos estudar mais adiante. E aí, Carlos Magno, ele tem um filho chamado Luís o Piedoso. Podia ser também Luís o Cri-Cri, o chato, o miserável, mas não, era Luís o Piedoso. E Luís o Piedoso teve 3 filhos, olha, Carlos, o Calvo, né, Luís o Germânico e Lotário, certo? Numa tentativa de não desagradar ninguém, o que esses 3 fazem quando Luís o Piedoso, Carlos Magno bateu com a cacholeta, ficou lá o Luís o Piedoso, e o Piedoso também um dia foi, né? E quando o Luís Piedoso foi, o reino, para não desagradar ninguém, ficou assim, dividido entre os 3, Carlos, Lotário e Luís, né? Cada um com um pedacinho desse imenso império. E, via de regra na história, quando a coisa começa a se dividir, ela não se sustenta, né? Num tratado chamado Tratado de Verdun, tá aí para vocês lerem, né? É assinado em agosto de 1843, um tratado que dividia entre estes 3 o Império Carolígio. Veja só, o Sacro Império Romano Germânico era uma monarquia de caráter feudal. Por que feudal? Já viu? Vi um vídeo aqui mostrando como era a sociedade feudal, né? Que durou de 800, pasmem, até 1806 na Europa Central, e parte da Europa do Norte, né? No auge incluía os atuais territórios pertencentes à Alemanha, olha o tamanho disso aqui, Alemanha, Áustria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, República Tcheca e República Eslovaca. Então, assim, era um grande império, era reunido, por isso ali, eles têm até em alguns deles ali o mesmo idioma e vários costumes parecidos, né? Então, foi esse o Reino Franco, espero que você tenha gostado, faz comentário, se inscreve aí, compartilha com os amigos, se você gostou, se acrescentou conhecimento pra você, dá uma força pra esse canal aí, se inscreve, abraço, até a próxima aí, tchau!